Chegamos à aula 9 do nosso curso e é hora de conhecer um pouco mais sobre multimídia. Os objetivos da nossa aula são reproduzir mídias de áudio em uma aplicação Android, exibir mapas através da biblioteca da Google e exibir a localização do usuário. Nesse vídeo 9.1, vamos conhecer um pouco mais sobre a reprodução de mídias de áudio. Nós podemos tocar músicas no geral em uma aplicação Android utilizando a classe Media Player, uma classe padrão do sistema que compõe algo semelhante a uma máquina de estados, em que ela tem vários estados em que a classe pode estar, e nós alteramos esses estados através de chamadas de métodos. Antes de a gente começar a desenvolver uma chamada a essa classe, nós precisamos ter áudio no nosso dispositivo, seja ele o dispositivo virtual, o emulador, como eu tenho um aqui aberto, seja um celular. Se você está utilizando o emulador, você pode enviar um arquivo de áudio para ele através do DDMS. Basta ir no DDMS, selecionar o emulador que você está trabalhando e na aba File Explorer, navegar pelos diretórios. O que eu recomendo é que você coloque um áudio, uma música, dentro do SD card do dispositivo, acessando o diretório MNT SD card. Note que é uma organização semelhante à do Unix, em que a gente tem os diretórios montados e temos o SD card dentro dele. Para isso, para enviar um arquivo lá para dentro, a gente vai utilizar a opção Push File onto Device, enviar um arquivo para o dispositivo. Basta clicar lá, selecionar qual arquivo você quer enviar. Eu vou selecionar lá música.mp3. Ok, vai ser enviado lá para o dispositivo, vai estar lá disponível no SD card. Se você quiser remover, basta selecionar e utilizar o menos, Delete Selection. Eu recomendo que você envie um arquivo pequeno, um áudio pequeno com poucos megabytes, para evitar qualquer problema aí no envio. Então agora que a gente tem uma música, a gente pode tocar ela. Para tocar essa música, nós vamos criar um novo projeto aqui dentro. Dentro dele vamos explorar alguns métodos da classe Media Player. Eu vou criar um projeto aqui chamado Hello Sound, pacote mob, para a versão 2.3.3 do Android, desmarcando a opção de ícone customizado. E vou deixar as outras opções padrão como a gente tem feito até agora. Deixar criar uma activity em branco. Dentro da nossa activity principal, dentro do nosso código Java, eu vou criar um objeto do tipo Media Player e vou instanciar esse objeto. Vou criar como? Vou criar através de um atributo que eu vou chamar aqui de Media Player, importado de android.media. Eu vou chamar apenas de player. Depois, dentro do método onCreate, eu vou instanciar ele através de um construtor padrão. New Media Player. Nesse momento, o player está instanciado, mas ainda não está pronto para tocar. Ele precisa o quê? Ele precisa de uma fonte de dados de áudio. Então nós vamos utilizar o método setDataSource para informar qual que é a origem que a gente quer que ele reproduza. A gente vai informar aqui, no caso, o caminho completo do arquivo. Como é formato Unix, nós vamos formar o quê? /mnt, que é onde está o SD card, /sd card, música mp3. Com isso nós temos lá a informação da fonte de dados. Note que nesse momento é disparado uma pequena exceção aqui, que pode ocorrer, um IO exception. Então eu vou utilizar o Ctrl 1 aqui, para utilizar Surround with Try Catch, como ele gerou aqui. Ctrl 1, a gente tem lá Surround Try Catch, ele vai gerar automaticamente para a gente todas as possíveis exceções que podem ser geradas. É importante você prestar atenção a essas exceções, se necessário tratá-las. Por exemplo, argumento inválido, caso você passe um arquivo inválido. Estado inválido, caso você tente setar mais de uma vez a fonte de dados. E aí o exception, caso ocorra algum problema na leitura do arquivo. Então nesse momento o player tem a fonte de dados, mas ele ainda não está preparado, ele ainda não abriu essa fonte de dados. Quando é que ele vai abrir? Ele vai abrir quando a gente invocar o método prepare. Nesse momento ele vai acessar o arquivo, vai verificar se é um arquivo válido, se é um MP3 válido, e vai estar pronto para começar a reprodução. Só que ele ainda não vai tocar. Quando é que ele vai tocar? Ele vai tocar quando a gente chamar o método start.
Mas para chamar o método start é melhor a gente criar um botão aqui dentro da nossa tela inicial. Então eu vou remover aqui o componente que já foi gerado e vou adicionar um botão aqui em cima. Vou colocar o texto dele como sendo o quê? Start. E vou colocar o evento onClick como sendo start também. Ou seja, eu quero que quando o usuário pressione o start, comece a tocar música. Vou aproveitar e vou colocar aqui um botão stop. Nada mais natural que as duas opções start e stop em um player de música. Stop no texto, stop no evento onClick. Vou salvar aqui, Ctrl S, vou para a nossa tela inicial e vou implementar os dois métodos. Public void start, recebendo uma view. Importar o método view, android.view, classe view, que serve como parâmetro do método. Eu vou fazer o que agora? Eu vou iniciar a reprodução, mas eu só posso iniciar a reprodução se ele não estiver reproduzindo. Então eu vou verificar se está reproduzindo chamando o player is playing, ou seja, está tocando. Se isso aqui for falso, ou seja, se ele não estiver tocando, então eu vou chamar player start. Inicia a reprodução. A partir desse momento ele vai começar a tocar música em background. Note que não é necessário a gente criar thread nem nada nesse sentido. Ele vai automaticamente iniciar a reprodução em background. Depois, nós vamos adicionar a opção stop. Também recebendo o método view, um view no método. Vamos fazer a mesma verificação, a mesma chamada de método, mas sem a negação. Ou seja, se ele está tocando, nós vamos interromper através do método stop. Com isso a gente tem as duas opções, start e stop. Quando a gente executar esse projeto aqui no nosso emulador, selecionando na Android Application, a gente vai ver que ele vai preparar, vai iniciar a nossa aplicação. No momento que a gente apertar play, ele vai começar a tocar a música em background automaticamente. No momento que a gente apertar stop, ele vai parar de tocar. Mas tem um probleminha. Se a gente tentar novamente o start, depois que ele interromper, nós vamos ver que vai acontecer algo muito estranho. Nós temos lá a aplicação rodando nesse momento. Stop, ele interrompe. Se eu clicar novamente em stop, não há problema, porque afinal ele não está tocando, não tenho que parar. Agora, se eu clicar no start, nós temos aqui uma chamada que aconteceu um erro dentro do nosso aplicativo. Se a gente for conferir lá no DDMS, expandir o logcat, a gente vai ver que aconteceu um erro lá dentro da nossa aplicação. O que é esse erro? Uma classe Media Player, ela nunca pode voltar a tocar depois que foi chamado o método stop. O método stop bloqueia a classe e ela só pode voltar a tocar se a gente chamar novamente o setDataSource e o prepare. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma nova opção aqui chamada restart. Vamos criar um novo botão aqui. Vamos colocar lá o texto restart e o método restart no onClick. Tá lá, vou salvar. Vou adicionar o método restart lá dentro da nossa view. O que o restart vai fazer? Vai interromper a reprodução, se necessário, e vai recriar o objeto player, porque uma vez que ele foi interrompido com o método stop, ele precisa ser recriado para voltar a executar. Então o que eu vou fazer? Vou chamar o stop, que é o método que nós temos aqui em cima. Então, se ele estiver tocando, ele vai parar. E vou instanciar novamente o player. Vamos lá. Player, new, media player, player, ponto, set data source, como nós já fizemos aqui em cima. E por fim, prepare, que vai deixar ele pronto
para iniciar novamente a reprodução. Nós vamos ter aqui novamente que tratar os erros, Ctrl 1 para Surround e Try Catch, adicionar Try Catch lá dentro. E depois nós temos lá o Prepare novamente. Prepare também precisa de tratamento. Ou seja, com isso a gente tem a nossa classe sendo reiniciada e vai poder tocar a música novamente. Executando aqui no nosso emulador, a gente vai ver que a gente vai ter as 3 opções agora e a classe vai voltar a funcionar normalmente. Então, essa é a classe Media Player, muito utilizada para tocar áudio dentro da nossa aplicação ou para acessar áudio externo. Vamos testar aqui o Start. Nós temos a música tocando, Stop ela para, Restart ela vai iniciar novamente e nós podemos utilizar o Start novamente para começar a tocar música. Então, esse é o Media Player. Nos próximos vídeos vamos conhecer um pouco mais de mídia exibindo mapas. Até logo!